Bom dia, meu querido. Que alegria poder estar aqui junto contigo mais uma vez, meditando juntos na Palavra de Deus. Nós estamos seguindo a nossa Palavra Viva 2024 com reflexões na leitura bíblica anual que fazemos aqui na nossa congregação em Brasília, Distrito Federal, no Brasil. Meu nome é Leiva Martins, eu sou um seguidor de Jesus e eu compartilho contigo todas as segundas-feiras aqui neste canal, Novo e Vivo Caminho, reflexões bíblicas para a nossa edificação. Se você ainda não está inscrito, você pode localizar o canal aí na lupa do YouTube, @Novo e Vivo Caminho 1972, tudo junto. Você se inscreve e de 2 em 2 semanas uma palavra viva do coração de Deus vem entregue ao teu coração. E hoje nós vamos meditar no livro de 2 Reis, nos capítulos 23 a 25, que conta a história, algumas histórias ali do reinado do rei Josias, um dos últimos reis do reino de Judá, antes do cativeiro da Babilônia. E nós vamos ver aqui um acontecimento de um despertamento espiritual, ou como nós costumamos chamar nos dias de hoje, de um avivamento espiritual. E eu intitulei essa mensagem de O Último Avivamento, justamente porque foi um avivamento prestes ao cativeiro babilônico. Foi o último avivamento antes do cativeiro babilônico. E nós vamos ver aqui algumas características especiais deste avivamento que nos trazem reflexões para a nossa época, o que nós estamos vivendo hoje. Então, extraindo aqui alguns textos desses capítulos 23 a 25 de 2 Reis, eu anotei aqui algumas coisas. Por exemplo, capítulo 23, versículo 1, a Bíblia diz que todos os líderes estiveram presentes neste avivamento. No versículo 2 diz, eles foram todos juntos. Diz que foram acompanhados por todo o resto do povo. E o rei leu todo o livro. Capítulo 23, versículo 3 diz que eles fizeram uma aliança, que guardariam os mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E cumpririam tudo, e todo o povo prometeu. No versículo 4, diz que Josias ordenou aos sacerdotes que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração de Baal, e o rei queimou todos. No versículo 5 diz, também retirou todos os sacerdotes de Baal. No versículo 8, o rei levou para Jerusalém todos os sacerdotes idólatras. No versículo 19, em todas as cidades de Israel, Josias derrubou todos os lugares pagãos de adoração. Com todos esses altares, ele fez aquilo que havia feito em Betel, ou seja, arruinou tudo. No versículo 20 diz, e também matou todos os sacerdotes pagãos, e queimou ossos humanos em todos os altares, profanando os altares. No versículo 21, Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa. No 24, o rei Josias retirou de Jerusalém todos os médiuns e adivinhos, todos os ídolos do lar, todos os outros objetos de adoração pagã. Versículo 25, não houve antes nenhum rei como ele, que servisse ao Senhor com todo o seu coração, mente, esforço, obedecendo a toda a lei de Moisés. E depois nunca houve outro rei igual a ele. Então, quando eu meditei nesse capítulo 23 especialmente, e vi a intensidade, a abrangência e a integridade, no sentido de inteireza, deste último avivamento, isso me impactou. A forma como esse avivamento aconteceu, e tudo isso como resultado deles revalorizarem a palavra de Deus. O avivamento vem sobre pessoas que desprezam a palavra de Deus, que desprezaram a palavra de Deus, mas que pela sua graça e misericórdia despertam para revalorizar a palavra do Senhor. O avivamento vem sobre pessoas onde a fé está enfraquecida,
onde os ídolos do lar se fazem presentes novamente, onde a idolatria se confunde com a adoração genuína ao Deus verdadeiro. O avivamento vem para corrigir o que está torto, para queimar os altares pagãos na vida daqueles que professam ser do Senhor, e para restaurar a adoração ao único Deus vivo e verdadeiro sobre todos. Então, o avivamento nada mais é do que o retorno à palavra de Deus. É o retorno a verdades que outrora brilharam e queimaram dentro dos corações, mas que hoje estão apagadas, hoje estão embaçadas por conta do falso brilho do mundo, por conta das mentiras e dos enganos do mundo. Então o avivamento vem para pessoas que estão na UTI espiritual, mas que precisam viver novamente para cumprir o seu propósito na terra. É para esses que vem o avivamento. O avivamento não vem para aqueles que estão conformados com a sua situação, para aqueles que se acham ricos, abastados, cheios de posses, cheios de possibilidades, cheios de dinheiro, fama, riqueza, poder, ou bem estáveis no seu conforto. O avivamento vem para gente que está desesperada por Deus, para gente que está com fome e com sede e que quer viver mais de Deus na sua trajetória. É para esses que vem o avivamento. Aleluia! E por que eu coloquei esse título do último avivamento? E foi justamente na vida de Josias. Eu procurei o significado do seu nome. Josias quer dizer curado por Deus. Também admite as traduções Deus cura ou Deus suporta. Eu achei interessante essa última acepção da palavra também, porque, de fato, o avivamento é Deus suportando, pela sua misericórdia, para não nos tirar da face da terra. Eu fico pensando, Deus tem o controle da história nas mãos. Se fosse para a história já ter acabado, ele já teria enviado Jesus para tomar posse plenamente do reino e acabar com toda essa bagunça que está aqui embaixo. Mas ele ainda tem propósito. Ele ainda tem algo a cumprir na terra por meio do seu povo. E é por isso que ele envia o avivamento. Algumas semanas atrás a gente meditou sobre a vida de Elias. Elias estava na caverna, recolhido, e ele não via como Deus via as coisas, né? Elias achava que era o último profeta na face da terra, zeloso pelo Senhor. E Deus mostrou para ele, não, Elias, tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Tem 7.000 que não entraram nessa bagunça. Tem 7.000 que não entraram na pipoca, né? Mas estão dobrados diante de mim, estão me adorando. E esses eu reservei para mim. Então, o avivamento, queridos, é quando Deus multiplica esses 7.000 em outras pessoas. É quando Deus, pela sua misericórdia, derrama o seu espírito sobre uma nova geração. Eu não digo necessariamente geração de idade, né? Eu digo geração no sentido de regenerados em Cristo. Pessoas regeneradas em Cristo, com fome e sede dele, né? Que no seu tempo histórico aqui na terra, buscam o Senhor e recebem essa chama do avivamento sobre o seu coração. Então, Deus suporta. Deus está suportando ainda por algum tempo, toda essa bagunça que nós estamos vivendo aqui na terra, toda essa iniquidade, toda essa apostasia, toda essa mistura profana da igreja do Senhor, da chamada igreja do Senhor. Deus está suportando, porque ele, pela sua misericórdia, ele quer nos avivar. Então eu quero trazer aqui algumas características desse último avivamento, né? Trazendo para o contexto atual, antes disso, Mateus 25, Jesus fala do ambiente que precederia a sua manifestação na sua segunda vinda. Então eu não vou ler aqui o texto, mas só comentar alguns pontos. Mateus 25 fala de uma multiplicação exponencial da iniquidade. A iniquidade sem pudores sendo multiplicada em todos os níveis, em todas as camadas sociais, em todos os países, em todas as culturas. A multiplicação exponencial da iniquidade.
Jesus falou também do amor se esfriando no meio da sua igreja. Pessoas que se escandalizam e traem uns aos outros no meio do chamado povo de Deus. A indiferença, o ódio, a inimizade, as brigas, as contendas, as divisões, as facções, campeando no meio do povo de Deus, o amor se esfriando. Pessoas que não se importam mais com os outros, apenas com si mesmas, né? A Bíblia fala também de uma confusão doutrinária. Pessoas se intitulando Cristo e dizendo, olha ele ali, olha ele aqui, né? Pessoas sentindo como que coceira nos ouvidos para ouvir doutrinas novas, doutrinas que exaltam o homem e que colocam Deus a serviço do homem e não o contrário. Então Jesus falou sobre isso. Jesus falou também de uma contradição entre discurso e prática. Pessoas que têm a palavra afiada na ponta da língua, mas longe do coração e mais longe ainda da sua prática diária de vida, né? A hipocrisia e a incoerência entre discurso e prática é uma característica dessa igreja apóstata, igreja que está apostatando da fé gradualmente nos últimos dias. Mas Jesus também fala de um remanescente fiel, de pessoas que esperam a sua vinda, que quando ouvirem falar dessas coisas, que essas pessoas devem levantar as suas cabeças, manter a sua cabeça erguida, porque a salvação se aproxima, e não se entristecer, porque a vinda do Filho do Homem será breve, né? Jesus fala também do evangelho do reino, pregado a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho do reino, o evangelho do governo de Deus, não o evangelho da prosperidade, não o evangelho fácil, não o evangelho do toma lá da cá, do pague sua oferta, que você receberá a sua bênção, né? É o evangelho do reino, do governo, do senhorio de Cristo sobre a vida das pessoas, desde o seu aspecto mais íntimo, pessoal, interior, da alma, das práticas, dos pensamentos, das intenções do coração, até o evangelho do reino, que se manifesta nos relacionamentos, nas famílias, nas relações sociais, nos contextos de comunidade, né? Seja ela comunidade menor ou maior que seja, o evangelho do reino se manifestando. Pregado a todas as nações. Ainda tem etnias que precisam ouvir deste evangelho, do governo de Deus sobre a vida das pessoas. Não seria justo da parte do Senhor antecipar a vinda de Cristo sem que todas as etnias possam ouvir a voz do Senhor falando com elas. E eu quero dizer, queridos, Deus não fica sem testemunho, mesmo os povos isolados. Existe uma noção de bem e de mal lá dentro dos corações. Existe uma voz de Deus que fala por outras maneiras, né? Mas alguns precisam ter a consciência de que essa voz é Cristo, falando com eles e com elas. Então não é justo que Deus antecipe a vinda de Jesus sem que essas pessoas sejam oportunizadas de reconhecer que é o Deus Pai, Criador de todas as coisas, falando com elas. Então o evangelho precisa ser pregado a todas as nações, e então virá o fim. Esse é o contexto do último avivamento. Eu quero colocar aqui alguns itens desse avivamento, desse último avivamento. Primeiro, é um avivamento para quebrar tudo. Amém? É um avivamento para quebrar tudo. Todos os ídolos, toda a tranqueira, toda a mistura dentro da casa do Senhor será quebrada em nome de Jesus. Homens tomando o lugar de Deus, sistemas religiosos tomando o lugar de Deus, pessoas, entretenimentos, né, e artifícios tomando o lugar de Deus. Esse avivamento vem para quebrar tudo. Tirar todo esse lixo religioso de dentro do povo de Deus, da casa do Senhor. Segundo lugar, é um avivamento de definição. Vai ficar muito claro quem realmente é povo de Deus e quem não é povo de Deus. Eu quero fazer uma analogia aqui com o joio e o trigo. A Bíblia realmente declara que nos últimos dias, né, os anjos farão essa separação do joio e do trigo. Mas, querido, eu quero ter a ousadia de dizer, me parece que o Senhor já está fazendo uma pré-seleção desses grãos, né? O Senhor já está ali sinalizando quem é joio e quem é trigo.
Então que a gente fique muito atento, né? Porque realmente este avivamento é um avivamento de definição. Não dá mais para a igreja perder tempo com picuinha, com besteira, né? Perder tempo com jogando seus esforços, né? Seu esforço de comunidade em cima de, por exemplo, de projetos políticos, sejam eles quais forem. Não há mais tempo disso, né? As pessoas estão indo para o inferno, pela esquerda ou pela direita, ou pelo centro, por cima ou por baixo, estão indo para o inferno. E a igreja está gastando muita energia em coisas terrenas, em coisas mutáveis, em coisas que não produzem resultado espiritual eterno. Não há mais tempo disso, querido. É tempo urgentemente da igreja voltar toda a sua força política, social, né? Toda a sua força para o reino de Deus, para aquilo que ela realmente importa. Se pela graça de Deus conseguimos crescer numericamente nesse país, o impacto espiritual que nós temos produzido é nulo ou negativo, né? Muitas vezes é negativo por conta dos maus testemunhos que gritam nos ouvidos da sociedade não cristã. E nós precisamos inverter esse jogo. Eu não vejo outra maneira a não ser pelo Espírito Santo, porque é uma obra tão grande em termos de número e tão grande em termos de abrangência que só o Espírito Santo pode fazer algo, né? Em prol da igreja, eu digo do Brasil. Então nós precisamos colocar nossa força e nossa energia em projetos eternos do Senhor, né? E toda essa coiseira, todo esse esforço que a gente vê a igreja se batendo e se debatendo e se dividindo, isso tem que ser confessado como pecado, na verdade. E a gente tem que ser reavivado para focar nas coisas eternas do reino. Então, é um avivamento de definição. Em terceiro, é um avivamento da totalidade. Tudo entregue, tudo quebrado, tudo limpo, tudo renovado, tudo consagrado novamente ao Senhor. Não dá mais para ter coisas fora da consagração. Não dá para você ter uma vida dentro do reino e uma vida fora do reino. Não dá para ter áreas sombreadas, áreas escuras, sem dedicação ao Senhor. Tudo tem que ser entregue. Tudo o Senhor quer nas suas mãos. Em quarto lugar, é um avivamento que anuncia Cristo crucificado. A Bíblia diz que nunca se celebrou uma Páscoa como aquela, porque eles reviveram o significado daquela Páscoa. Querido, quando o pecado entra, quando a idolatria entra, quando os ídolos entram, os ídolos tornam chato aquilo que seria vivo, né? A comunhão com Deus se torna cansativa, porque tem uma competição ali. Mas tira a competição, tira a sujeira para você ver. Isso vai reavivar a tua comunhão com Deus. E aí a Páscoa se torna significativa. Nunca se comemorou uma Páscoa como aquela, porque todo mundo tirou o lixo e houve concordância entre eles para celebrar aquela Páscoa. Então, eu creio que hoje em dia o mundo novamente precisa ouvir a boa e velha mensagem da cruz, de um Cristo crucificado, né? Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Escândalo para os religiosos, né? Como é que um Deus soberano, um Deus poderoso, se faz homem, vive como servo e ainda morre de cruz, né? Um Deus que perdeu para ganhar. Isso é um escândalo, né? E ao mesmo tempo é loucura para os gregos, é loucura para o conhecimento racional. Como assim? Alguém morre no meu lugar, assume as minhas dívidas e eu vivo por acreditar nessa pessoa. Não faz sentido para mim, mas faz sentido para aqueles que são revelados, né? Para aqueles que têm essa revelação do sacrifício de Jesus nas suas vidas. E nós precisamos resgatar essa mensagem do Cristo crucificado. É o Cristo na cruz. A crueza daquela morte é que nos traz vida, né? Nós precisamos resgatar essa mensagem forte do Cristo crucificado em nossas vidas. Este é o avivamento que o Senhor está fazendo. O mundo precisa ter um encontro com o Cristo crucificado. Porque quando Cristo é revelado, aí nada mais faz sentido. Tudo aquilo que a gente considerava como lucro, como ganho, se torna perda por causa de Cristo e Cristo crucificado.
O mundo precisa ter um encontro com esse Cristo crucificado, mais uma vez. Aleluia. Em quinto lugar, é um avivamento que restaura o genuíno evangelho do reino. Como eu já falei aqui antes, o evangelho do governo de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho todo pregado a toda criatura. Esse evangelho do governo do Senhor em nossas vidas, desde o aspecto mais pessoal até o aspecto mais comunitário e mais amplo nos contextos onde a gente vive. Em sexto lugar, é um avivamento onde o Espírito Santo será derramado abundantemente sobre toda a carne. Promessa de Joel, capítulo 2, que começou ali a ser cumprida no dia de Pentecostes. E por que o Senhor envia avivamento? Né? Porque uma geração passa e outra geração nasce. Aí as gerações novas precisam receber a mesma unção, a mesma glória das primeiras gerações. E assim a igreja caminha, né? Assim a igreja avança, porque as novas gerações vão recebendo esse derramar do Espírito Santo. Então eu digo para você, não limite esse derramar. Deixa queimar, como diz a música. Deixa queimar, deixa esse fogo arder dentro do teu coração, sem limites. E deixa Deus transformar e fazer você brilhar diante da presença dele, em nome de Jesus. E por último, é um avivamento que alcançará uma multidão num tempo recorde, porque Jesus está voltando, né? Jesus está voltando. Algumas coisas estão se configurando a nível mundial, né? A natureza com dores de parto, né? Pessoas com temor daquilo que poderá sobrevir ao mundo, de fato poderá sobrevir, né? Mudanças climáticas a nível global anunciam sinais da vinda do Senhor. Eu não vou entrar aqui no mérito, como alguns especulam, é provocado por isso, por aquilo. Não. Deus reina sobre as nações. O meu Deus é aquele descrito nos Salmos, no Salmo 29. Deus preside os dilúvios, tá? Deus preside os dilúvios. Jesus falou que Deus é aquele que faz brilhar o sol sobre justos e injustos e faz descer a chuva sobre justos e injustos. Então, até as mudanças climáticas estão debaixo do controle da soberania de Deus, né? Ele tem tudo isso em suas mãos, né? Não estou querendo dizer com isso que ele vai cessar isso. Eu tenho a perspectiva que não, que na verdade essas coisas ainda vão acontecer, né? E vão ser mais frequentes daqui em diante. Mas tudo isso está debaixo do controle soberano do nosso Deus. Amém? Então, é um avivamento que alcançará uma multidão num tempo recorde. No meio dessa confusão toda, né? No meio dessas mudanças todas, Deus está cumprindo o seu propósito sobre a terra. Então, sintonize o teu coração, teu espírito, né? Não é tudo que se diz nas redes que é verdade. Não é tudo que se diz aí nas mídias, na internet, que é verdade. E eu digo até nas mídias cristãs, né? Tem muita gente parcial, tem muita gente colocando explicações, né? Elaboradas para tentar dizer o que está acontecendo no mundo. Mas não, queridos, a palavra do Senhor é a nossa bússola, é o nosso norte. Se a gente ficar prestando atenção em tudo que falam por aí, mesmo na mídia cristã, a gente vai achar que Deus não está regendo a história. Mas Deus continua regendo a história sim, né? O nosso Deus é soberano, como diz a canção antiga, ele reina antes da fundação do mundo. Então, silencie um pouco os influenciadores e deixe o Espírito Santo te influenciar. Deixa a palavra genuína de Deus te influenciar, né? Então, Deus reina sobre as nações. E esse avivamento que Deus está promovendo, ele vai alcançar uma multidão num tempo rápido, porque é preciso. Não há mais tempo para ficarmos esperando algo acontecer, sabe-se lá de quê. É preciso que eu e você, a gente se sintonize, né, pessoalmente com a vontade de Deus em nossa vida. E ao mesmo tempo, né, a gente se sintonize na horizontal com outros irmãos e irmãs, com outros 7.000, né, que buscam essa chama do avivamento e que buscam agir em seus contextos a nível mais amplo.
Esse avivamento não é um avivamento de estrelas, não é um avivamento de poucos homens gloriosos, né? Esse é um avivamento do corpo de Cristo. Graças a Deus por isso, porque os pequeninos, os jovens, os servos e as servas, é sobre estes que o Espírito Santo é derramado nesses dias. É um avivamento do corpo de Cristo. Então é preciso que você esteja submisso à cabeça, bem ligado ao corpo, em serviço e amor, para experimentar a plenitude desse avivamento. Amém? Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Eu espero que essa palavra possa pegar você e sacudir, como sacudiu o meu coração também. Amém? E eu clamo para que esse avivamento incendeie a tua vida. Tire toda a idolatria em nome de Jesus e que o teu coração se prostre diante da verdade de que só o Senhor é Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, viva, eficaz, poderosa, tua palavra que nos provoca a reflexão e a mudança. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, eu sou limitado, eu sou apenas uma pessoa, mas tu és poderoso, tu és soberano, tu és grandioso. Espírito Santo, toma essas simples palavras e amplifica, gera um santo incômodo no coração de todo aquele que ouvir essa palavra, Senhor, nesse dia. Te peço que aqueles que estão apagados sejam avivados. Os que a brasa está quase no finzinho, recebam um novo fogo e uma nova glória do Senhor, para viver a vida cristã com plenitude, com fogo no seu interior, com a chama do Espírito Santo bem acesa e bem viva no seu coração. Senhor, é tempo de que os filhos manifestem a glória do Pai, Senhor, neste mundo. Eis-me aqui, Senhor, eu quero manifestar a tua glória na minha geração, no meu contexto. Me dá, Senhor, olhos espirituais para que eu perceba as oportunidades e manifeste a tua glória por onde eu for. Te peço, Senhor, que a gente também tenha o discernimento de compartilhar essas verdades e de nos aliançar com pessoas que buscam com seriedade, com santidade, fazer a tua vontade nesta geração. Livra-nos dos enganos, livra-nos das armadilhas, das tentações, das seduções do mundo e nos dá, Senhor, foco no céu, para que o céu venha à terra por meio da tua igreja. Quando 2 ou 3 se reunirem, Senhor, que o céu venha à terra, Senhor, e que o avivamento do Senhor se estabeleça nos corações, para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim nós oramos e te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meu querido, por me ouvir, por me suportar em amor nessa palavra. Peço mais uma vez que você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, @Novo e Vivo Caminho 1972. Você vai receber de 2 em 2 semanas uma palavra viva do céu para o teu coração. Tem muito mais coisa lá também, da minha vida, que eu compartilho alguns momentos ali. Você está convidado a fazer parte dessa comunidade de discípulos que buscam o Senhor Jesus e que o adoram em espírito e verdade. Tenha uma excelente semana, que Deus supra todas as tuas necessidades segundo as riquezas dele em glória, em Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus e seja luz.